Então, estamos aqui numa conversa que é mesmo uma conversa para apresentarmos e falarmos um bocadinho sobre este excelente, eu diria, já longo, porque vem desde 2015, projeto da Mão Verde, cada vez mais e acaba por passar por gerações, sejam as gerações mais pequenas, sejam as gerações maiores, mas nós estamos cruzados na vida, não é? Uhum. E a Mão Verde vai-nos trazer também um bocadinho isto e vamos falar hoje um pouco sobre o lançamento deste Mão Verde 2. Mas isto é um projeto que começou em 2015. Tenho aqui comigo a Capicua e a Susana Duarte, que na altura estava no São Luís, no Teatro Municipal de Lisboa, o São Luís, que desafia aqui a Capicua e o Pedro Geraldes na altura, com dueto, neste sentido, não é? A fazerem um concerto. E a partir daqui tudo começou. Vamos até 2015. Sim, Capicua, Susana. sim, eu posso só dizer, na altura, o desafio da Susana foi para mim, e para fazer concertos para adultos no Jardim de Inverno e para crianças Na- na na- sala pequena, não é? Como é no que Mário chama? Viegas, na Mário sala de Viegas, sala Mário de Mário Viegas. Viegas. Mas só assim, uma coisa muito minimalista, só com o músico. Eu é que convidei o Pedro porque achei que ele ia fazer bem os dois universos, que ia tanto servir para fazer música para adultos, né? Como para fazer música para crianças. Portanto, foi mesmo a partir desse convite da Susana que não só se formou Mão Verde, como a própria dupla, não é? Sim. Exato. Porque fazer música para crianças é um bocadinho diferente. Sim, Qual foi a preocupação nessa altura? eu nunca tinha feito, e foi um bocado também porque o convite da Susana e de São Luís de fazer um concerto para criança, eu pensei, das minhas músicas que já tinha composto, né, para o meu público habitual, sei lá, no máximo arranjo ali duas que sejam mais, mais apropriadas, que seria a Casa no Campo e a Vai Orquém. Exato. E que, aliás, fizeram parte desse primeiro concerto. Mas de resto vou ter que fazer de raiz. E pronto, e fiquei entusiasmada e aconteceu. Mas acho que a Susana pode falar um bocadinho melhor que eu sobre esse primeiro convite. Pronto, de facto, então, quando eu soube que a Capicua ia estar no São Luís, porque ela estava programada para fazer uns concertos, de facto, para o seu público mais habitual, na altura eu, de vez em quando, lançava desafios a pessoas que nunca tinham trabalhado para crianças para fazerem um espetáculo para crianças. E, obviamente, na música, isto muitas vezes era feito, de facto, a pessoas que nunca tinham pensado neste universo. Certo. Lembro-me que tínhamos feito a primeira vez com a Rita Red Shoes, depois com o Noiserv, e quando eu sei que a Capicua vai estar no São Luís, eu gosto muito do trabalho da Capicua, lá está, para o público em geral, e sempre achei que ela tinha qualquer coisa a dizer, não só para o público mais velho, mas que de certeza teria qualquer coisa a dizer para o público mais novo. Sem dúvida. E na altura, portanto, o desafio foi mesmo muito amplo, era mesmo só podes construir o que tu quiseres, não é? E eu lembro que foi engraçado porque na altura tu disseste-me que já há algum tempo tinhas vontade de Sim, fazer uma experimentar. coisa, de experimentar para escrever para crianças, mas que nunca tinha acontecido. Sim, e nunca tinha surgido assim a dizer, bora É fazer uma agora, coisa, pois. né? Agora. E já tinha pensado, mas sei lá, se calhar não tinha pensado numa coisa desta envergadura, né? Claro. Porque depois fazer um concerto, eu que não sou intérprete e não faço versões de outros artistas, não é? Se calhar se fosse uma pessoa que canta ou que tocasse instrumentos, podia, sei lá, fazer versões de canções de outras pessoas, mas ali não, eu gosto de escrever, eu faço rap porque gosto de dizer aquilo que eu escrevo, né? Então pensei, vou ter que fazer de raiz, não é? E isso foi um desafio porque, lá está, já tinha pensado, mas nunca tinha chegado à altura de fazer realmente. E depois foi uma experiência, porque desde o ponto de vista musical, também encontrar o registro certo, falar com o Pedro, porque ele sugeriu umas bases e eu a partir dali comecei a escrever e depois, tanto no primeiro disco como neste, sinto sempre no início, é difícil começar, porque estou habituada ao meu registro para o público mais adulto e pronto. E de repente tenho que entrar no imaginário infantil e sei lá, abordar temas sei lá, que não Não costumo são os falar, habituais não são os também, não é? habituais, Estás não é aqui a para um falar. público também muito diferente e demora sempre ali um bocadinho, mas depois quando começo, quando arranca realmente, vou seguindo o fluxo e divirto-me imenso, porque de facto é uma escrita muito mais intuitiva, é canalizar o Peter Pan interior, basicamente, Certo. não é? É tipo deixar os filtros, divertir-me, porque eu acho que isso se nota depois ouvindo as canções, resgatar esse imaginário, e é também a poesia das pequenas coisas, não é? Fala daquelas coisas com que as crianças se encantam e que reparam e que nós enquanto adultos vamos deixando
reparar, não é? E acho que isso também é muito poético, por isso também é muito... A partir do momento em que a gente encontra o caminho para esse lado, do imaginário, acaba por ser fácil, porque depois há muito material e tudo é possível de ser transformado em música. E depois também gostei muito do exercício inicial, porque eu adoro lenga-lengas, não é? E pensei, os putos também gostam de lenga-lengas. E eu, desde sempre, desde miúda, mesmo ainda quando ainda não sabia escrever, não é? Porque ainda não tinha ido para a escola primária, já achava piada a rimas e a lenga-lengas. E achei que podia ser uma forma de começar a trabalhar o registro, mais para crianças, era partir desse terreno comum que tenho com as crianças, que é gostar de lenga-lengas. E de facto lembro-me disso, que uma das coisas que tu disseste logo nesse primeiro encontro foi: ok, gosto do desafio, da ideia do desafio, tenho essa vontade, e querias partir da ideia das lenga-lengas e das rimas e do Mão Verde, porque tu já nessa altura tinhas lembro-me perfeitamente de dizeres que tinhas essa vontade de escrever sobre ecologia e sobre esta temática, e para os mais novos. E pronto, e de facto... Foi o pretexto perfeito, porque lá está, eu no meu trabalho para adultos costumo falar sobre as minhas causas, sobre coisas que me preocupam, mensagens que eu acho que são importantes transmitir, etc. Mas sentia que, apesar destes temas da ecologia, da alimentação, do consumo consciente, da agricultura, até serem coisas que me interessam no dia-a-dia, e eu tenho uma horta e gosto bastante de ervas aromáticas, de plantas, de todo esse universo, ainda não tinha tido a oportunidade, a minha escrita para adultos, de explorar muito isso. Tinha coisas pontuais. Uma canção no primeiro disco, uma canção no segundo, mas era uma coisa assim muito ainda pouco óbvia. E pensei, as crianças também, além do interesse pelas lenga-lengas, têm em comum comigo esse encantamento com a natureza, com a agricultura, mexer na terra, né? Ver as joaninhas e as minhocas. Que, aliás, a terminologia, e se calhar a maior parte das pessoas não sabe porque é Mão Verde, não é? E a terminologia Mão Verde vem exatamente daí, não é? Declinada ali do francês. Que é ter jeito para as plantas, ter jeito para a terra, para o verde. Para a jardinagem, para a agricultura, ter a mão verde. Não é? Ter mão verde. Em inglês seria green fingers, não é? Exatamente, green fingers. Em francês é avoir la main verte. E eu achei que Mão Verde era uma forma, um conceito bom para ser um ponto de partida, porque lá está, porque as crianças se interessam por este tipo de conteúdo e de... Não sei, além de que também é fácil criar todo um imaginário, não só iconográfico, mas também poético a partir destes temas. E pronto, e a coisa cresceu. Acho que os concertos correram bem, não foram assim vários dias seguidos? Foram muitos dias seguidos, logo na primeira vez, portanto em dezembro de 2015, em que ainda não havia o primeiro, ou seja, o livro e o disco nascem depois, não é? Eu acho que, quer dizer, pronto, estou a falar agora aqui sobre o trabalho da Ana, mas de facto o impacto foi tão bom, não é? Correu tão bem. Logo, nós tínhamos sessões sempre para escolas e para famílias, ou seja, nós não... Até estávamos a falar nisso há pouco lá fora, não é? Ou seja, aqui também havia essa preocupação, não é? De levar este trabalho e esta música da Capicua às escolas, isto é, há muitas crianças que não vão ao teatro com as famílias, portanto, nós tínhamos essa preocupação, portanto, houve muitos concertos para escolas, percebemos logo que o impacto estava a correr tão bem, que lembro-me que também no final, numa conversa... Muita gente perguntava, e quando é que podemos comprar o disco? Exatamente. Não há disco, não há nenhum disco. E depois, na altura, também foi o Francisco Vasconcelos, eu trabalhava com o Valentim de Carvalho, com a editora, e o Francisco Vasconcelos, o Valentim de Carvalho, foi assistir a um dos concertos e disse: mas temos que gravar isto em disco, vamos ter que fazer um disco. Então já saímos daquela semana, acho que foi uma semana inteira de concertos no São Luís, a dizer: não, vamos gravar isto, porque as pessoas gostaram muito e nós também nos divertimos muito, porque podia ser depois estranho, podemos gostar muito de fazer as canções, mas depois ser estranho estar em palco para uma plateia de crianças e entrar naquele universo e comunicar para aquele público, mas correu super bem, divertimos-nos muito. Até houve umas invasões de palco, temos umas fotografias que nós desaparecemos numa montanha de crianças. Pronto, isso antes do Covid era possível, não é? Fazer mosh, tipo, éramos nós deitados no chão e uma pilha de crianças em cima de nós. E de facto, lançamos um disco em setembro de 2016, ou seja, não passou nem sequer um ano. E decidimos que não seria só um disco, tinha que ser também um livro, porque de facto, como as canções tinham esses conteúdos, seria importante contextualizá-los com notas informativas, conteúdo pedagógico sobre os temas das canções. Sei lá, desde como é que se faz compostagem até sobre as ervas aromáticas ou sobre as alterações climáticas, que eram os temas das canções. Sobre a importância de reduzir o consumo de carne, pequenas notas que fossem acrescentando informação e explicando algum do conteúdo das letras. Fizemos isso com a ajuda de Luís Alves, que é um agricultor
nosso amigo, que aliás tem uma quinta em Vila Nova de Gaia, que é o Cantinho das Aromáticas, que são os principais produtores de aromáticas ali da região, e com as ilustrações de uma ilustradora espanhola chamada Maria Herreiros. Então era um livro, era um disco, ou um disco-livro, como nós costumamos dizer, que se tornou também um objeto, pronto, há muitas escolas que fizeram trabalhos a partir dali, ou as famílias que depois vinham ao concerto com o livro, porque as crianças sabiam de cor as letras todas e queriam levar também o livro para acompanhar as letras à medida que o concerto decorria, não é? Tipo, era engraçado. E de facto, durante esses últimos anos, sempre, além, obviamente, de termos voltado ao São Luís algumas vezes, também tocamos muito para a comunidade escolar, noutros teatros municipais, juntando as escolas, como também para o público em geral, com famílias, não é? Digamos assim. E sentimos sempre que também o disco-livro comunicava para pessoas de todas as gerações, porque também foi uma preocupação nossa, fazer música que tivesse qualidade e letras que fossem, que desafiassem também as próprias crianças, ou que também comunicassem para os pais, há assim algumas private jokes para o público mais adulto. Então sentimos que os pais também se apropriaram muito do disco e eram muito difusivos também nos concertos. E a coisa foi crescendo tanto ao longo dos anos que resolvemos acrescentar mais 2 membros à banda, foi a Francisca Cortesão e o António Serginho, para termos mais instrumentos, mais recursos e a coisa também ser mais festiva no palco, porque éramos só 2 e o Pedro tocava um instrumento. Voltamos outra vez ao concerto, não é? Exato, e a partir daí, quando começou, de repente éramos 4, não é? E recebemos outro convite para ir tocar ao São Luís e decidimos que íamos fazer 2 músicas novas. Pois, é verdade. E então, depois nasce novamente um livro. Exatamente. E um disco. Foi quando esse concerto? Já não sei. Já não sei, agora não consigo. Acho que 18 ou 19 já. Sim, não. eu acho que... Foi mesmo antes. O último, sim, porque já foi na Sala Grande, portanto já fizemos porque os primeiros tinham sido sempre na Sala Mário Viegas, uma coisa mais cozy, não é? Porque era só a Ana e o Pedro. Não é? Acaba sim. também haver ali uma relação. E depois decidimos fazer na Sala Grande, que também voltámos a fazer para escolas e para famílias, enchemos Mas acho que aquela foi em 2019, porque eu, como eu já tinha nascido, por isso eu não tinha escrito exatamente, o Pequeno Ditador. ele era muito pequenino, exatamente, tens razão. Sim, eu acho que foi mais para final de 2019. Sim, tá. Porque nós já tínhamos 2 canções novas, que já estão no novo disco. Acho que foi setembro, outubro de 19. Deve ter sido. Porque eu escrevi o Pequeno Ditador, que é uma das canções novas que tocamos no São Luís, nesse concerto, no último concerto que fizemos lá, e que está neste disco, já com a experiência da maternidade, porque isso também foi diferente na escrita deste segundo. Portanto, não só, de repente, éramos 4 e não 2, como tínhamos mais instrumentos, uma segunda voz, porque a Francisca canta, ela sim, canta lindamente, não fala rápido como eu, e pronto, e em banda fizemos 2 músicas novas para esse concerto no São Luís, que foi muito bonito, porque foi na Sala Grande, que é uma sala lindíssima e estava muita gente, e cantamos já 2 músicas inéditas para esse concerto, que acabaram por dar um mote para este disco novo. E estava a dizer que já tinha sido mãe porque é Pequeno Ditador fala sobre essa experiência de ser mãe de uma criança que ainda não sabe o que é empatia pelo outro. Eles demoram algum tempo a aprender. Eles nascem um bocadinho ditadores, não é? Exato, então como estão a... Sim, eles querem, pronto, é o instinto de sobrevivência, faz com que as suas vontades e necessidades sejam acima de todas as outras coisas. Então é um bocado tipo, é o síndrome de Estocolmo dos pais, não é? Ele é tão fofo, mas é muito chato e é muito autoritário. Mas eu estou apaixonada por ele, não é? Sim, ao mesmo tempo é tão cheiroso. E então fizemos essa música, chama Pequeno Ditador, que também é um bocado, é mais para os pais do que para os filhos, não é? E no São Luís, foi a primeira vez que tocamos esse tema novo, os pais ficaram... Sentiram-se reconhecidos. Pois, identificaram-se, não é? E isso também é algo muito importante, porque os pais, essas tais, que estava a dizer, algumas mensagens subliminares que estão nas lenga-lengas, que os pais entendem, as crianças não entendem tão bem, não é? Ou não têm os segundos sentidos que às vezes se põe numa letra. Mas vamos a falar até de algo particular antes de iniciarmos esta gravação. Foi, por exemplo, a letra que introduz o Chico Buarque. Sim, no outro disco tinha uma que desconfia de quem não gosta de Chico Buarque. Sim. Exatamente. O desconfiar de quem não gosta de Chico Buarque, para nós, de uma determinada idade, e portanto, pais, percebemos perfeitamente o que aqui está, uma criança é capaz de criar aqui alguma... Mas é essa dúvida que depois faz com que ela tenha... Claro, que ela pergunte quem é o Chico Buarque e se cria uma conversa, e não é só isso. Também há outras coisas que às vezes são ironia
e que a criança, à medida que vai crescendo, é que vai entender a piada mais tarde. E também acontece um bocado isso. E este disco também, eu acho, o segundo, o Mão Verde 2, eu acho que também as letras são um bocadinho mais, para crianças, um bocadinho mais velhas, porque eu acho também já houve algumas crianças que gostavam do outro disco que cresceram e que, entretanto, já têm idade para algumas das letras desta que já, se calhar, já precisam de outro vocabulário, outra capacidade de entendimento. Mas isso é giro porque, sendo um disco para famílias, diria que pronto, o público-alvo seria mais dos 3 aos 10, não é? Mas se houver uma criança de 2 anos e meio, ou uma de 12, ou uma de 15, ou um avô, ou uma avó que vão acompanhar as crianças ao concerto, todos eles vão encontrar ali referências que podem entender e que podem partilhar. Isso também é um bocado o nosso objetivo, porque os pais são as principais vítimas da música para crianças, não é? Estão a ouvir o mesmo CD em loop no carro e têm que ir aos concertos, portanto também era bom que eles que se divertissem e que partilhassem, não é? E conheço muitos pais que na altura ouviam o Mão Verde precisamente do carro. Agora estou-me a lembrar de uma amiga que dizia isso. Sim, sim. É porque depois os putos querem a mesma música 10 vezes. Eu sei, bem sei. Aliás, acho que é uma das importâncias precisamente deste concerto ter ido para livre e para música, é precisamente para isso, porque efetivamente nós sabemos que a criança, e ainda bem, a criança gosta de repetir aquilo que conhece, não é? Claro. Nós vemos isso nos livros, gostam da mesma história, gostam de ver o mesmo filme vezes sem conta, o mesmo episódio, e a música é a mesma coisa, não é? É um sítio que conhecem, querem cantar, portanto querem cantar o que já conhecem. Sim, claro. A lenga-lenga também nos traz muito isso, não é? Sim. No fundo fica na nossa memória. Quantos de nós não se lembra perfeitamente das canções que aprendeu quando era pequeno? Claro, e continuam toda a vida connosco. E a lenga-lenga vai-nos trazer isso. E sentem isso com este segundo livro, ou seja, no segundo livro temos temos aqui algum repertório novo, não é? Capicua 2 músicas novas. Não, o disco é todo novo. O disco é todo novo. 2 músicas já tinham sido tocadas ao vivo. Sim, é isso que eu queria dizer, exatamente. 2 músicas já tinham sido tocadas ao vivo nestes concertos tardios de 2019 no São Luís. Neste concerto, mas no último concerto. Tudo novo. Mas é tudo novo, ou seja, o primeiro disco tínhamos 10 canções e 2 poemas musicados e agora no segundo temos outra vez 10 canções novas e 2 poemas musicados. Não há nenhuma que se repita de um disco para o outro, são temáticas novas, dentro do mesmo universo, a maior parte delas falam sobre consumo consciente, sobre agricultura, quer dizer, se calhar mais sobre a natureza, mas por exemplo, o outro tinha uma música que fala de ervas aromáticas, este tem uma canção que fala sobre as ervas daninhas e a sua importância, porque muitas delas são comestíveis e medicinais. A outra tinha uma música que fala sobre as alterações climáticas, esta tem uma que fala sobre o problema do plástico nos oceanos, por exemplo. Ou seja, estamos a falar do mesmo universo temático, mas, por exemplo, a outra tinha uma sobre os insetos polinizadores, esta tem sobre os animais que estão em vias de extinção. Seja, temos sempre com muito humor. Sempre com muita ironia, com humor, não é uma coisa moralista ou panfletária ou chata, é uma escrita que se pretende que seja poética, que se pretende que seja divertida, mas que tem informação, mas de uma forma leve e ao mesmo tempo que chega a gerações diferentes, não é? Porque eu acho que, se por um lado as crianças até têm muito interesse nestes temas e até são bastante abertas às questões ambientais, se calhar as gerações mais velhas às vezes têm mais resistência. E acho que isso é uma boa forma de cruzar os dois públicos para uma disponibilidade que às vezes não é assim tão fácil. Depois também tem muitas dicas práticas nos livros, por exemplo, tem algumas dicas como reduzir a utilização de plásticos no cotidiano, ou como, por exemplo, aprender a distinguir, a recolher as ervas, as plantas espontâneas que são de utilização medicinal ou que até são comestíveis, como, por exemplo, no outro tinha como fazer uma pequena jardinzinho para atrair os insetos polinizadores, coisas muito simples, ou como se tornar um ativista do clima, também tem algumas dicas, ou seja, tem uma componente prática associada, sobretudo nas notas informativas, que acrescentam a essa parte mais artística, mais poética, mais musical, uma dimensão pedagógica e que eu acho que é, e até de certa forma engajada, não é? Com as necessidades que nós temos agora de mudar comportamentos e enquanto civilização, a bem da nossa sobrevivência, que eu acho que estão na ordem do dia. Se calhar em 2016, quando saiu o primeiro disco,
não estavam tão na ordem do dia, apesar de já ser tarde, não é? Certo. Mas já- para o já- público em já- geral, já- se calhar não como Sim, hoje. sim. hoje não em é? dia acho que as pessoas já estão mais sensíveis e acho que vão perceber ainda melhor esta proposta, que não sendo só uma proposta artística, é também uma proposta de reflexão e da ação, a bem do nosso comportamento perante as alterações climáticas e às vezes a simples preservação dos ecossistemas a partir da nossa micro-horta da varanda, que pode ter um impacto, por exemplo, no que eu estava a dizer, na atração dos insetos polinizadores que também estão em risco, ou na redução do nosso lixo doméstico através da compostagem, ou da nossa Ou a consumo. atenção no tipo de fruta que consumimos. Exato, Sempre a nossa fruta pegada tropical. ecológica. A pegada sabemos que é muito superior àquela que se Também temos uma perde, canção sobre isso. não é? Exatamente. Sim, tivemos uma música que se chama Guacamole, que é sobre o abacate. É uma canção de amor ao abacate, dizendo que vamos amar-te, mas com moderação. Muita moderação, não é? Só Porque consumir sabemos que na tu vens muito estação. longe. Vem de longe ou então se vem de perto. Também só acontece uma vez por ano, não é? O ano inteiro. Exatamente, é isso mesmo. E essa sensação também de passar às crianças, que no fundo nós conhecemos enquanto crianças, mas já não conhecemos enquanto adultos. Nós, enquanto adultos, achamos que podemos comer tudo a qualquer hora, lá está, o tal abacate que só existe uma vez por ano, mas conseguimos consumir a toda a hora, não é? As crianças muitas vezes não têm essa percepção e isso é muito importante também passar que há ciclos e há necessidades. Sim, esse reencontro com a natureza e com os seus tempos, não é? Que a gente adquire, por exemplo, se tiver uma horta ou uma micro-horta de varanda, é perceber que de facto não há tomates o ano inteiro, há tomates uma vez por ano e que eles demoram meses a planta demora meses a crescer e a frutificar e que, ou seja, se calhar se cultivássemos um bocadinho mais essa atenção, íamos perceber de facto o tempo do consumo e a forma como nós vivemos é um bocadinho incompatível com o tempo da natureza e que esse desencontro cria muito desgaste e uma pegada que não é sustentável a longo prazo. É um bocadinho este isso. Projeto, de facto, é um projeto que ele próprio é muito completo. Porque não só ele vai à criança, ele vai aos pais, ele vai à família, de um modo geral, ele vai às escolas, porque Sim, pode ser uma ferramenta muito interessante para as escolas na introdução de alguns ambientes curriculares, não é? Que toquem Sim, nós estes elementos. tivemos essa experiência. Houve muitas escolas que fizeram trabalhos a partir do primeiro livro e que nos mandavam fotografias dos projetos anuais ou porque fizeram sobre as ervas aromáticas ou sobre as várias canções do disco e fizeram até pequenos clubes de trabalho ou na horta da escola a partir do Mão Verde e tivemos esse feedback. Para além de que, obviamente, desde o dia 1 no São Luís começamos a tocar para a comunidade escolar, não é? Que se está sempre a renovar, está sempre a renovar, não é? E que envolve os professores também. E que envolve os professores também, precisamente. Então, esse feedback nós tivemos desde sempre, com o envolvimento das escolas, muito interessante. E às vezes até tínhamos muitos convites para educar as escolas, mas claro, o que nós dizemos era vamos agrupar as escolas em auditórios municipais e muitas vezes era o que fazíamos, íamos aos conselhos e os vários agrupamentos iam todos assistir ao concerto no auditório, no teatro municipal, porque para nós não é fácil andar de escola em escola, às vezes sem condições técnicas, a dar concertos, claro. Porque não é fácil. Mas chegamos a ir a algumas escolas conversar e foi muito interessante perceber que de facto pode ter um pretexto para aprofundar de algumas das temáticas e fazer projetos escolares que têm como base não só as canções, mas depois também os conteúdos do livro. Sim, e eu acho que isso que foi de facto uma das mais-valias do Mão Verde, e é engraçado perceber, começa no concerto, né? Depois transforma-se num disco-livro e depois volta a ser concerto para se transformar num novo disco-livro e no meio disso tudo também há essa dimensão familiar e escolar que se vai sempre cruzando e da qual temos tido um feedback muito, muito amoroso e muito participado. Que bom, isto deixa-nos de coração cheio, porque é um projeto. Que bom. De uma mão cheia de conteúdo, não é? Seja ele auditivo, que é muito importante a literacia auditiva. Sabemos nós que com as nossas crianças, com o digital, que no fundo foca muito para a parte visual, a parte auditiva tem estado a perder espaço no desenvolvimento desse sentido que nós fazemos enquanto crianças. Portanto, quanto mais músicas, quanto mais estímulo auditivo, e agora então com a banda, o facto de termos 4 elementos, não é? Portanto, temos mais instrumento, temos e depois é que são tanto som, não é? Tanto o António Serginho como a Francisca tocam vários instrumentos e são super talentosos, então acrescentaram à dupla inicial
muitas possibilidades. E foi giro porque nós fizemos uma residência, já tínhamos 2 canções, mas as restantes foram compostas numa residência que fizemos no verão, em agosto, numa casa de campo. E então divertimos-nos imenso porque tivemos aquela semana toda a compor, íamos tomando uns banhos de tanque, íamos comendo cá fora e até chegamos a gravar os grilos do campo para a última música, que é uma canção de embalar. Portanto, trouxemos o campo connosco para o disco e acho que se sente essa diversão que tivemos, esse sentido de partilha. E depois acabamos por gravar no MOU, que é um espaço no Porto, que é um hotel que tem uma sala de espetáculos, onde vamos, aliás, apresentar o concerto no próximo mês. E foram assim 2 semanas, quer de composição, quer de gravação, muito intensas, mas que nos divertimos muito os 4, porque éramos nós a brincar aos estilos de música. É uma música mais mexicana, outra é mais punk, outra é mais eletrónica, outra é mais uma marchinha portuguesa, outra é mais uma que parece a pequena editora que faz lembrar as músicas do Fausto que eu ouvia quando era criança. Então vamos viajando ali pelo meio, por estilos de música, e nós também vimos de universos musicais muito diversos, porque eu sou do hip hop, o Pedro é mais do punk rock, a Francisca é mais do folk, e o Serginho da música tradicional portuguesa, e misturamos ali 4 contributos, são diferentes. E foi muito divertido e acho que isso se nota, não é? Que também, Claro. que a meu ver, também a 4 se torna mais festiva e tem mais recursos. Essa riqueza também de base, não é? Sim. Das vossas bases Muito mais distintas. possibilidades, porque somos 4 e além de sermos 4, somos 4 com muito mais instrumentos e com muitos estilos de música misturados. Certo. E isso foi muito giro e acho que se nota, não sei quem, eu sou suspeita, mas acho que quem ouve o disco se nota que a gente disse, nota que a gente se divertiu muito. Acho que sim, e nota-se precisamente isso que acabaste de dizer, de facto, essas sonoridades muito distintas em cada música, e quase que daria para adivinhar isso mesmo, não é? Os contributos de quem. Sim. Acho que dá para adivinhar, mas depois há umas surpresas no meio. Sim. Porque de repente habituamos-nos todos a brincar às canções uns dos outros. Mas Então mais uma agora- vez acho que foi um belo desafio e o produto final é de facto Que muito bom. bom. Sim, não é? sim. Que Estamos bom. todos curiosos é que, para já, comprar o livro e usufruí-lo em casa enquanto família e enquanto escola também, não é? Porque a própria escola também pode usufruir e introduzi-lo na sala de aula. Mas e agora o concerto? Agora falta isso, falta voltarmos ao concerto com os 4 elementos e com a banda. Sim, olha, Trazer primeiro, este livro eu para- ainda não para disse, fora mas de portas o também. livro tem ilustrações do Mantraste, que é um ilustrador das Caldas da Rainha, que é muito talentoso, e que ele também, em conjunto com o Daniel Assunção, estão a fazer um videoclipe de cada uma das músicas por mês. Portanto, no próximo, deste ano que vem, não é? Até dia 21 de março de 2023, sempre a dia 21 vai sair um vídeo novo de cada Para música. celebrarmos a nossa terra, não é? É sempre Dia dia, Mundial da Terra. nós começamos a 21 de março, acabamos a 21 de março, todos os dias 21 vai sair uma canção nova em vídeo no nosso YouTube. Ok. Portanto, isso é importante para dar continuidade. O nosso YouTube é o YouTube Da Mão Verde da Música. Mão Verde. Sim. Ok. E depois, para dar continuidade, além dos vídeos que vão ocorrer durante este ano, vamos ter os concertos. Começam dia 2 e 3 de Abril no MOUCO, onde nós gravamos o disco, que é no Porto. É já. E além de transportarmos isto para o palco, né, com esses instrumentos todos misturados e com os nossos 4 contributos, vamos ter também uma tarde de programação para famílias, que começa às 4 da tarde com a oficina de ervas aromáticas de Luís Alves, que nos ajudou a fazer as notas informativas no sábado. No domingo, de fazer um herbário de punks, de plantas espontâneas, comestíveis e medicinais, com a Fernanda Botelho e a Recoletora. E depois vamos ter um playdate com a erva, Dulce Cruz da Erva, Dulce, que vai fazer uma oficina de plantas que pintam. Tanto no sábado como no domingo. Portanto, Pintureiras. portanto, sim, com decalques e vai ser perfeitamente. pintar com plantas, digamos assim. Portanto, das 4 da tarde até ao final do concerto, Então vamos vai pôr haver a mão- vamos pôr a mão na terra. mão na massa, Mão na com massa. plantas com criatividade, um bocado para integrar as famílias na programação, não só do concerto, mas também de outras atividades. Portanto, no palco seremos os 4, não é? Como habitualmente, e vamos cantar as canções todas do disco novo e uma outra do antigo, que foi difícil escolher, porque tínhamos que nos desfazer de algumas, não é? Não dava tempo a cantar 2 discos inteiros. Ainda que o público vá pedir, certeza absoluta. Sim, ainda para mais porque as crianças gostam daquilo que já conhecem e se calhar ainda não vão conhecer tão bem as Exatamente. novas. E então, pronto, vamos misturar um bocadinho os 2 discos e fazer uma festa, que é o que nós gostamos de fazer. Exatamente. Até porque as crianças dançam muito e não tem aquela coisa dos adultos ter vergonha, não sei o quê. Exatamente. E então vamos começar já em abril.
2 e 3 de Abril 2 e começamos no Porto e depois devemos de Portanto, era chegar ótimo ao termos país. todos o livro antes, que é para chegarmos lá. Sim, Para mas saber as não é? Já músicas. sabermos, já também conhecermos. podemos acompanhar Isso é muito algumas importante. crianças que levam um livro Tipo, para depois claro. estar a cantar, não é? Claro. Tipo karaoke. Exatamente. Claro. E faz Pode todo ser um sentido, truque. não é? Ver esta. O já conhecermos para podermos. Aqui podemos ver, temos o próprio. Porque o próprio livro também é o É o disco. CD, E o sim. disco é aqui a copa das árvores, não é? A Sim, copa no da outro era árvore. uma mão cheia de frutos e flores, nesta é a copa da árvore, não é? Sim. A árvore fica Sim, esta despida. ilustração do mantraste, não é? E depois temos cada letra tem a sua ilustração e Ah, algumas bem. delas vêm acompanhadas com as notas informativas. Posso dar aqui um Sim, exemplo. Isto é o nosso retrato de banda, também é giro. Uhum. Mas, por Também a exemplo, estava apresentar a banda, não é? estava a falar sobre a música dos plásticos, que, Sim. fala sobre, que se chama Plástico, não é Plâncton. E fala sobre o problema dos plásticos nos oceanos, não é? Tem a letra e depois fala sobre como é que podemos diminuir o nosso consumo de plástico, porque é que há tanto plástico no oceano, não é? E o que é que podemos fazer para contribuir. Pronto, são conteúdos que vêm acompanhar, que acompanham as ilustrações e as letras. E depois tem assim uns pequenos poemas, algumas páginas que são só frases soltas com alguma ironia. Há um complemento, obviamente, à música, não é? Que no fundo o livro acaba também por complementar. Sim, a ideia é que se complementem, mas claro, as pessoas podem ouvir a música nas plataformas digitais e não ter o livro na mão e acho que vão usufruir na mesma, Claro. como podem estar a ler o livro, como se fosse só um livro sem música e também vão usufruir. A ideia é que se possam ser complementares e ao mesmo tempo possam Com existir certeza. de uma forma independente, ou seja, se as pessoas quiserem ler o livro como se quem lê uma história ao final do dia, acho que podem fazê-lo. E também se quiserem ouvir a música no carro sem estar a olhar para o livro, faz sentido da mesma forma. Portanto, acho que, sendo complementares, acho que vivem sozinhos se for preciso e acho que tanto um como o outro valem a pena. É um projeto Mas 3 em 1, não é? É um projeto 3 em Sim, 1. porque o concerto é uma dimensão importante, aliás, porque foi o início de tudo, não é? E é sempre Claro. o fim de tudo, porque isto E só está e- consumado quando nós vamos para o palco. Pois, eu percebo. E é a parte que nos traz a parte social também, não é? Claro. A parte do toque, a parte de estarmos Sim. a olharmos olhos nos olhos. E Isso as para pessoas fazem crianças também perguntas. Isso, era isso que eu ia perguntar. Para as crianças isso também é importante. Materializou a voz que elas ouviram ali, não é? E fazem perguntas, às vezes, sobre as canções ou sobre o que está no palco, não é? Porque é que estamos a usar aquele instrumento, o que é aquilo, não é? Fazem perguntas sobre o cenário, sobre as nossas camisas, sei lá, eles perguntam tudo. E isso é engraçado porque é muito diferente do público mais adulto que não tem essa vontade de perguntar. E depois mas depois também não dança como eles, que dança como se ninguém estivesse a Aquela ver. espontaneidade. Claro, não é? Claro. portanto são concertos muito participados, nós ao ar livre é mais difícil conversar, não é? Ter esses diálogos, uma coisa mais coletiva. Nos auditórios ou nas pequenas salas, como é o caso do Moco, dá mesmo para conversar e é engraçado porque as crianças de facto têm uma espontaneidade e uma curiosidade que nos desarma. E eu gosto disso, eu gosto É de sempre comunicar um com eles. desafio nesse Pois sentido, é. não é? Estar ali perante uma plateia. Que é imprevisível, não é? Nunca se Imprevisível, sabe o que é que vão sempre. perguntar. Claro. E pronto, e às vezes surgem conversas interessantes. Por exemplo, houve no outro disco, havia uma pequena história, um pequeno poema que se chamava A Fábula Não Moralista. E houve uma criança que perguntou o que era a moral. E de repente instalou-se ali uma de filosofia. E fala sobre o bem e sobre o mal, e sobre a ideia do bem e do mal, que nem sempre é consensual, para uns pode ser uma coisa, para outros outro. E é engraçado porque às vezes sobre pequenas coisas cria-se ali uma conversa, um debate e é giro. Eu surpreendi-me porque de facto comecei a gostar muito de fazer concertos para crianças e pronto, e agradeço muito à Susana porque de facto se calhar, eu por minha iniciativa, se calhar Claro, nunca se tinha, não tivesse já feito tinha, este ainda estava a convite, adiar, este se calhar ainda desafio, não estava a era? adiar, sim. Não tinha acontecido, provavelmente. Se calhar ainda não é? estava a adiar e de facto acho que é um público muito exigente, Muito exigente. muito sincero e ao mesmo tempo que Muito nos retribui espontâneo. com essa espontaneidade e com a alegria e com a energia da plateia que é de facto Mas, sobretudo, ímpar. permite-nos sair realmente do nosso dia-a-dia de adultos e ir ao nosso Peter Pan, não é? Sim, eu acho que isso também olha, isso é uma coisa Todos também temos. boa da É muito maternidade, que é como eles veem as coisas pela primeira vez e com o encantamento e com a poesia das pequenas coisas, as coisas simples, também acho que renovam um bocado o nosso olhar. E eu sinto um bocado isso, que cada vez que escrevo, que sou obrigada a emergir nesse imaginário, nesta forma de olhar o mundo como se fosse a primeira vez, ou quando estou com o meu filho, né, também esse exercício me obriga bastante
a desconstruir às vezes os filtros e as coisas que nos vão se tornando menos encantados e menos... E às vezes, com tanta pressa, nem reparamos nas flores que estão na beira do caminho, não é? E eles obrigam-nos a parar e a olhar. E a olhar para baixo. Não é? E a ficar ali a reparar nos detalhes. E olhar para a nossa mãe natureza, aqui com a mão verde, que temos que adquirir antes do concerto. Não vai esgotar ainda bem. Podem, não é à pressa. Podem. Na FNAC, obviamente na FNAC estará à venda. E resta-nos realmente agradecer esta conversa. Obrigada foi eu. muito boa. E obrigada, Susana, por ter vindo hoje. Obrigada a ti. E por te lançar a semente da mão verde. A semente da mão verde, é isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.